em tal dia, tal mês, tal ano. Inclusive o dia, sim. As pessoas podem dizer, mas quando é cesárea é o médico que marca, mas sim, mas o bebê, ele sugestionou através da sua consciência, a consciência do médico, da mãe, para marcar para tal dia. Agora, se não for marcado o dia que ele sugestionou, a cesárea está marcada, mas ele vem antes ou então acontece alguma coisa que tem que atrasar um dia lá, de repente a cesárea, mas geralmente se é antes, ele vem antes. Se é depois é difícil, né? Mas geralmente quando é no dia certo, é porque era aquele dia mesmo, né? Porque tem toda uma questão astrológica, energética, o posicionamento dos astros naquele dia, naquela hora. Tudo vai influenciar naquela vida que vai se formar a partir dali daquela alma durante a vida corpórea. As influências, as pendências, enfim, as lições, né? Tudo vai acontecer porque existe esse plano. E a alma pede um tempo. Eu quero para esse plano 70 anos, 80 anos, 90, 100. 5 anos, 3 dias, um dia. Eu vou ser abortado. Pronto. Não existe acaso. Isso é importante que a gente se lembre sempre. Aí as pessoas dizem, mas aí aquela alma fez um plano, a criança nasceu e desencarnou ainda criança, e os pais, os irmãos, os familiares vão sofrer por causa do plano de alma daquela criatura? Sim, mas eles também tinham um plano de alma deles, que eles iam ter um filho que ia passar por essa situação e eles iam sofrer. Não existe plano individual quando é família. Existe um plano coletivo. Ninguém passa o que não precisa passar, lembre-se disso. Nem o pai, nem a mãe, que perdeu aquele filho ainda em tenra idade, passaram por acaso aquela situação de dor. Eles escolheram um filho lá antes deles encarnar, né? No plano de alma, que aquela criatura, aquela alma, viria como filho e iria passar por isso, porque tem uma razão, tem um plano lá, um porquê. Existem planos perfeitos. A perfeição é a palavra que define todos os planos de alma, porque cada plano de alma faz parte do plano maior, que é o plano divino para a humanidade da Terra. Então, o que nós queremos dizer aqui é que as pessoas se aquietem, sosseguem o coração, busquem a paz da certeza que o plano divino é maravilhoso, é o melhor que pode acontecer para cada um. Porque se não se entender isso, vai se sofrer desnecessariamente. Quantos milhões de alunos tem? Só no Brasil, por exemplo. 30, 40, 50 milhões, sei lá, 60. E vai, sim, acontecer de vez em quando, 1, 2, 3, 5, 10, né? Num ano, 2 anos. Morre muito mais gente de acidente. Muito criança, todo dia morre criança em acidente de trânsito. Morre crianças por doenças. Por qualquer outra razão. Porque é a hora delas. O que acontece e nós precisamos entender é o que está por trás deste plano diabólico de atacar as crianças. E não é só atacar lá nas escolas, não. Eles atacam em todos os lugares e por todos os meios. Se a gente olhar atenciosamente, o ataque às crianças é infernal. É uma bênção a proteção divina, porque o objetivo era realmente acabar com a humanidade, começando pelas crianças.
todas as formas, por todos os meios possíveis e imagináveis. Os ataques às escolas é mais um, apenas um. Porque daí é mostrado, é divulgado intensamente, criado uma situação horrorosa, e aí aquela coisa, aquela comoção coletiva, e aí todo mundo entra no pânico, porque tudo tem um objetivo, e o medo é a maior arma hoje, utilizada ainda contra a humanidade. O medo paralisa, e seja um homem, seja um animal, quando está paralisado pelo medo, não precisa nem nada para amarrar ele, segurar ele, porque controla ele. O medo é uma forma de controle. Você controla uma humanidade inteira através do medo. Uma pessoa domina uma humanidade através do medo, se todos entrarem no medo. Graças a Deus que o medo não atinge 100% das pessoas, porque senão seria uma calamidade. Atinge sempre um grupo aqui, um grupo ali, e não conseguem, por quê? Porque existe um plano maior também que permite ou não permite certas coisas. Então, vai até onde é permitido. Ninguém passa a linha da permissão divina. Ah, quando as pessoas começam a entender isso, que liberdade, que libertação. Querem nos meter medo. Eu sempre digo, ninguém aprisiona uma consciência livre, desperta. Eles aprisionam as mentes, as consciências condicionadas. E o medo é um condicionamento. Sempre foi utilizado o medo desde sempre. Muito antes da Babilônia. Porque desde que os malignos vieram para a Terra, o medo foi uma das táticas mais usadas. Aí começaram pelas religiões. Medo do Deus, como se Deus fosse um senhor com poder enorme de julgar todo mundo, né? Tem medo do Deus, que é aquele que pratica o mal, mas não do Deus. Tem que ter medo, porque Ele é o próprio Deus, porque nós somos a imagem, a semelhança, a mesma energia, a mesma centelha divina da fonte. Nós somos todos centelhas divinas, centelha do Criador, o átomo semente. A semente de abacateiro vai nascer um abacate, como eu sempre digo, um abacateiro não vai nascer pessegueiro, né? Então nós somos centelhas divinas, somos filhos da criação maior, do Criador. Mas ensinaram que temos que ter medo. Medo do Criador, porque Ele vai botar você no inferno. Bom, quem bota você no inferno é você mesmo, com as tuas próprias pernas. Ninguém te dá nenhum empurrãozinho. E não precisa dizer nenhuma palavra também. Você vai sozinho. Se você escolheu, nem o Criador vai impedir. Isso é certo. Então tem que ter medo de si mesmo quando está fazendo a prática do mal. Mas colocaram medos através das religiões, através das brincadeiras, né? Medo disso, medo do bicho papão, medo do escuro. Mas ninguém tem medo daqueles desenhos, daquelas filminhos de criança, daqueles programas infantis na televisão, daqueles programas para jovens, adultos, enfim, tudo. Trazendo o grande veneno que contamina a humanidade. Ninguém tem medo daquelas políticas governamentais que tem por trás de tudo um interesse escuro, maligno, de destruição de valores, destruição de vidas. Muitas vezes, né, certas ditas autoridades responsáveis por qualquer coisa, aquele popular ditado, né, te quebra as pernas para depois te dar as muletas, como se fosse uma obra de caridade. Mas hoje nós estamos com a consciência expandida, acordada,
esperta, e eles não estão conseguindo mais enganar ninguém. Aliás, ninguém não, né? Ainda tem aquele que se deixa enganar. Mas cada vez mais é o número de espertos que não se deixam enganar mais. E isso é que está causando toda a raiva incontida do comando da humanidade. Aqueles que sempre dominaram, comandaram, subjugaram, exploraram, escravizaram, conduziram e fizeram o que quiseram, sempre, de todos os humanos. Mas agora eles não conseguem mais. Por quê? O Criador já disse, basta, chega, acabou o tempo. Acabou o recreio, né? Tocou a sineta, fim do tempo. Se vocês lerem os textos, desde 2015, 2016, está na sequência. Né? Desconstrução, reconstrução, revelação, nova frequência, nova energia. Tudo isso está acontecendo, mas ninguém vê nada. Não acontece nada. Se não acontece nada, paciência, não está vendo nada. Nós não podemos abrir os olhos daquele que dorme, ele vai ficar incomodado. Ele tem que continuar dormindo, senão ele vai se revoltar. Mas aquele que precisa acordar, ele agradece quando a gente liga a luz para ele e acorda e fala, está na hora, vamos. São as situações. Então, para finalizar este áudio hoje, eu diria para as pessoas que têm crianças nas escolas, não só criança, tem até, começa agora, vamos atingir também lá nas faculdades, não se preocupem, é todo um esquema. Porque tem filhos na escola, principalmente os pequenininhos, né? Quem tem pessoas que trabalham nas escolas como professores, como serventes, né? Não se preocupe. Não dê energia para esses... É exatamente isso que eles querem, que você dê a tua energia. É a frequência do medo, uma energia das mais baixas que existem no planeta. Que eles precisam se alimentar. Confia. Não vai acontecer nada. Se a tua criança fez um plano de alma de desencarnar aos 5 anos, aos 10 anos, ela vai ter uma razão. Se não for para a escola, vai acontecer que vai estar brincando em casa, vai bater a cabeça na quina da porta, lá não sei aonde, cair da escada. Ou vai sair para ir para o mercado e na primeira esquina vê um maluco lá e bate no carro e está lá de carona. Não adianta. Nós temos um plano de alma. É isto que nós precisamos entender, e só isto basta para que a gente mantenha a confiança, a alegria da vida. Porque a frequência da alegria, ela é tão alta quanto a frequência do amor e da gratidão. Então eles querem acabar com essa frequência elevada de amor, de gratidão, de alegria, porque é a força contrária para eles. É óbvio, é só olhar as coisas e entender um pouquinho, não precisa fazer muita conta, não. Basta olhar a lógica, que a lógica qualquer analfabeto tem. Porque é uma coisa inata, uma coisa da percepção. Vamos olhar a partir de agora com outro olhar. Vamos mostrar quem é que está com a força verdadeira. Vamos mostrar quem é que está, de fato, concluindo o seu aprendizado nessa escola. Quem vai ganhar o diploma? Porque os reprovados continuarão na sua vida dentro de um mundo de provas e expiações, dor e sofrimento. Não tem outra alternativa. Não passou de grau. Precisa repetir. Mas ao mesmo tempo,
vão levar progresso para aqueles planetinhas bem atrasadinhos, né? Não dá progresso, porque a consciência pode ser meia distorcida, meia torta, meia ruim, como se diz, mas tem um pouco de conhecimento, né? Vai sempre levar um pouco de... Mesmo que esqueça sempre cada existência naqueles mundos, mas tem a intuição. Que um dia já sabia fazer e pode fazer de novo. Descobrir uma coisa que vai ajudar no progresso daqueles mundos ainda atrasados. Então, a partir de hoje, vamos pensar nessas duas coisas que eu tanto repeti, vou dizer de novo aqui. Ninguém passa o que não precisa passar, aquilo que não está destinado para ele. Mas nem que a vaca vá para o brejo, como se diz. Não adianta. Não passa, porque não é preciso. Ninguém morre antes da hora, a não ser pelo suicídio. E o suicídio é uma vontade de cada um. Ninguém tira você do teu plano de alma. Ninguém tem esse poder. Quem teria esse poder seria quem está acima de nós, o próprio Criador. E eles respeitam isso. Então, onde está o medo? O medo é uma imposição, uma crença que somos expostos, né, ao adversário, ao mal. Não é verdade. Nós somos o que somos. Somos uma consciência. E essa consciência somos nós. E nós temos o direito, claro, de fazer o que nós quisermos. Nós vamos arcar com as consequências de cada escolha. É o livre-arbítrio. Mas tudo está dentro de um plano de alma. Até aquele que faz o mal tinha dentro do plano de alma, olha, eu vou lá para passar pela prova. Ele não fez o plano para fazer o mal. Ele fez o plano que ele tinha, a prova. Ele seria testado, colocado em prova, em teste. E aí veio o teste, ele não passou. Mas ninguém faz um plano de alma para vir aqui fazer o mal. Não agora, no final de um ciclo, porque no início, sim, lá tinha... Agora eu vou lá, vou passar pela experiência de ser o bandido em tal coisa. Na outra vida ele vinha, passava pela experiência de ser um mocinho, né? A dualidade. Mas agora, nesses últimos milênios, todas as almas que estão prontas estão sendo testadas, só isso. Está pronto? Vai vir a situação para você cair na cilada do mal. Você vai superar? Tudo bem. Aí você está pronto. Não superou? Ainda não está pronto. Precisa de mais lições. Então, é assim que está a humanidade agora. Vamos manter a confiança no plano divino, porque o plano divino é simplesmente perfeito. E o nosso plano de alma se encaixa como uma pecinha num quebra-cabeça, neste plano maior. Compreendendo isso, a nossa vida fica muito mais leve e podemos realmente viver na alegria, porque a alegria é filha da confiança e da fé. Agora, eu encerro este áudio deixando um abraço de luz para cada um de vocês. Namastê.